Olá, prazer encontrar com você aqui. Nós sempre temos como nosso objetivo o anúncio, a proclamação da boa notícia. Neste mundo de tantas notícias ruins, de tantas más notícias, anunciar o Evangelho, anunciar as riquezas desse Evangelho, é para nós motivo de muita alegria. Você vai encontrar aí os links na sua tela e você pode conhecer o nosso material, bem como participar. Você pode dar a sua opinião a respeito desses programas. Nós contamos com a sua participação, com a sua parceria, como um aliado nosso. Nós temos necessidades espirituais, nós precisamos do apoio das suas orações. Nós não podemos viver neste mundo sem esta grade espiritual de gente que esteja intercedendo, orando. Também você pode contribuir para o programa. Há um custo que nós temos que cobrir e também você pode comunicar e compartilhar com outras pessoas sobre o que você está recebendo. Então nós vamos para um pequeno devocional e voltamos logo logo. O amor de Cristo me constrange. Geralmente fico emocionado ao ver pessoas com atitudes caridosas, de preocupação com o próximo e que demonstram o quanto uma pessoa pode doar-se para outra ou para uma causa. Mas fico profundamente indignado com a perversidade do ser humano, cometendo atrocidades e injustiças com o seu semelhante. Como pode a mesma pessoa, num momento, dizer eu te amo e em outro eu te odeio? Onde está o problema da humanidade que tem a capacidade de cuidar de um animal, mas desprezar outro ser humano? No Éden, o jardim de Deus, o homem e a mulher deliberadamente não quiseram comer da árvore da vida, mas comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso o ser humano até sabe fazer coisas boas, mas naturalmente o coração é perverso. Até gentilezas que alguém possa fazer estão contaminadas no cerne pela expectativa de reconhecimento de outros ou do próprio Deus. Mas há um que, embora tenha se tornado homem, não foi contaminado com o veneno da serpente, e que, embora tenha passado pelas mesmas coisas que passamos, não pecou, não se rebelou contra Deus, ao contrário, entregou-se para sofrer a morte que era nossa. A maior expressão do verdadeiro amor nos foi dado por Jesus Cristo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Eu nasci num lar evangélico e sempre ouvi a frase Jesus te ama, juntamente com aceite a Jesus. Desde então, comecei a me esforçar para amá-lo e vivia com a ideia em mente de que, tendo-o aceitado, agora precisava esforçar-me para que ele ficasse contente. Contente comigo, fazendo as coisas boas. Eu vivia uma religiosidade hipócrita, pois embora para as pessoas que parecesse um jovem cristão dedicado, eu bem sabia o que se passava em meu coração. O profeta Jeremias escreveu: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Aos 16 anos, minhas indagações chegaram ao ponto de questionar a relação que havia entre a morte de Jesus na cruz com a minha pessoa. Sabendo que ele havia sido crucificado há aproximadamente 2000 anos, eu dizia, ele morreu por mim, mas o que isso muda a minha vida hoje? De fato, não mudava em nada, pois eu não o conhecia. Eu tinha apenas uma fina crosta de religiosidade.
Eu não sabia que possuía uma natureza desesperadamente corrupta que precisava morrer. Não sabia que a causa da morte de Jesus Cristo foi a minha natureza de pecado, a minha iniquidade. Não sabia que, ao ser levantado da terra na cruz, Jesus Cristo havia me atraído a Ele e, na sua ressurreição, havia me dado um novo coração. Eu não sabia que, se eu continuasse tentando ser uma boa pessoa, assim mesmo iria para o inferno. Pela graça de Deus, tanto Ele me fez saber, como também me deu fé para crer que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5, 14 e 15. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Vamos buscar do Senhor a orientação para as nossas vidas. Vamos orar. Querido Pai, direciona os nossos passos. Nesse terreno pantanoso do mundo, nós precisamos pisar em lugares firmes. Dá-nos a graça de sermos orientados e governados pelo Teu Espírito Santo. Opera na vida de cada pessoa que está ouvindo, participando aqui conosco, para que ele ganhe a revelação do Teu Espírito Santo, da suficiência de Jesus Cristo. Nós te pedimos pelas suas famílias, pelas suas vidas, para que em tudo eles sejam abençoados, dirigidos, governados pelo Teu poder. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho passado aqui já faz tempo em cima de uma ideia que a gente percebe na palavra de Deus como sendo o último tempo, os últimos dias. E a carta aos Hebreus, essa carta ela trata desse tempo, que é a chegada de Jesus Cristo ao mundo, que é o seu ministério lá na cruz, que, vamos dizer assim, inaugura esse tempo. E nós temos falado sobre a linguagem final de Deus para a humanidade. Nós entendemos que a natureza, o universo, ele fala do Criador. Assim como essa xícara, ela fala de alguém que fez, de uma fábrica, alguém que colocou esse café e fé aqui. Isso não apareceu espontaneamente. Alguém fez isto. Então o universo ele tem uma linguagem que aponta um Criador. Eu posso não dar o nome para esse Criador, mas é ilógico admitir que a ordem não tenha uma inteligência por trás. É impossível, se você diz isso para o relógio, por exemplo, que é uma das imagens de Rousseau. O Rousseau, o filósofo francês, ele diz que o relógio pressupõe o relojoeiro e o universo
pressupõe um Criador, alguém que o fez. Então, isso é a linguagem da natureza. Nós olhamos para a natureza e entendemos que existe alguém por trás. Eu posso não conhecer. Também nós temos uma linguagem moral dentro de nós. Em todos os povos, em todas as nações, nós vamos encontrar essa linguagem da lei de Deus que está inserida no coração das pessoas. Por mais bárbara que seja aquela cultura, lá no fundo, existem certos princípios que apontam para alguma lei que transcende, que está além. Essa é a linguagem moral. E existe a linguagem que Deus utilizou-se pelos profetas, pelos poetas bíblicos. Eles estão falando algum tipo de revelação que traz luz para as nossas mentes. Mas a linguagem final, conclusiva e inapelável é o Filho. Ele é a realidade que dá sentido à existência, porque ele veio com um propósito. Anteriormente, no último programa, nós falamos sobre a purificação dos pecados, que é uma obra extraordinária de Jesus Cristo. Somente Ele pode nos purificar de toda injustiça. Mas hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre a tão grande salvação. É isso que o autor aos Hebreus, ele vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui, o autor está falando de uma salvação que não é algo que nós possamos explicar com facilidade. Por isso ele começa esse capítulo dizendo: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Estas verdades ouvidas, elas nos foram anunciadas inicialmente pelo Senhor. E esse escritor e aquela igreja dos Hebreus é um grupo de segunda mão, não foram aqueles diretamente comunicados pelo Senhor como os apóstolos. Parece que o escritor desta carta e também aquelas pessoas, eles são uma segunda geração de cristãos depois da morte de Jesus. Mas ele está chamando a atenção para esta salvação, que antes de mais nada, ela é uma herança. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 14, ele diz, falando dos anjos, ele diz: não são todos eles, estes anjos, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Fica claro que herança é uma questão de família, é uma questão de filiação. Quem herda são os filhos, os parentes que têm certa afinidade. Então, a salvação não é uma conquista, não é algo que eu vou lutar tenazmente para alcançar. Esta tão grande salvação é uma dádiva,
O apóstolo Paulo diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, é uma dádiva, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Lógico que todas as obras que eu faço, elas têm suor da minha parte, têm mérito. Mas quando uma coisa é dada por herança e não tem nenhum esforço meu em si, isto é algo que eu não conquisto, eu recebo. Então, esta tão grande salvação não é fruto do esmero humano, é fruto da graça de Deus. Agora, a negligência desta salvação, muitas pessoas negligenciam. Ele diz claramente aqui, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Há um grande número de pessoas que não quer saber disso, quer viver uma vida do seu jeito, quer viver ao seu bel prazer, fazendo as coisas que ele quer fazer sem nenhum significado real. Há uma multidão enorme. Eu tenho tido oportunidade de pregar para pessoas que dizem para mim, não me interesso disso, não quero isto. Agora, quando o Senhor toca no coração, aí não tem jeito. Eu me lembro uma vez que eu estava numa casa, pregando para um grupo, era um grupo pequeno, e depois de 6 horas de ministração, nós começamos às 9 horas da noite, não 6 horas, eram 2 horas da manhã, 5 horas de ministração. Um dos visitantes, ele disse para mim assim, olha, tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas eu quero dizer para o senhor que não faz nenhum sentido para mim, eu não quero isso de jeito nenhum. Eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou comunista, eu sou... Eu, segurado na mão dele, eu disse assim, na verdade, você não só não quer, como não pode. Você não tem nenhuma competência, nem para crer, nem nada. Agora, se Deus quiser, e for pelo seu propósito, você vai chegar. Ele deu um sorriso de cantinho de boca e, como diz assim, esse cara é um idiota. E, na verdade, sou mesmo. Mas sou um idiota alcançado pelo poder de Deus. Só que 1 mês depois, o meu telefone toca, ainda era aquele telefone de cabeceira, telefone fixo, e ele me liga dizendo, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu, no início, nem reconheci a sua voz. Mas o fato é que a palavra de Deus é quem faz esta realidade. Esta salvação que muitos negligenciam, muitos a querem. E só querem porque Deus nos quer. Eu gosto muito de uma oração de um cristão do 1º século que diz, eu não te quereria e nem queria querer-te, mas tu me quiseste tanto que eu acabei te querendo um pouco, coisa mais ou menos assim. É o querer de Deus que conquista o nosso querer. Essa tão grande salvação é Jesus o autor dela. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, no verso 10, ele diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Dá-me um tempo, já eu volto para a gente falar um pouquinho sobre isso.
Uma das coisas que me assustam quando eu leio esse versículo aqui, porque convinha que aquele, está se referindo a Jesus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória de Deus, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Como é que uma pessoa que é onipotente, onisciente, onipresente, ele se veste da finitude humana, ele entra na raça humana, o Todo-Poderoso, e ele vai aprender pelo sofrimento e vai aperfeiçoar aquele que é o autor da salvação? Este texto me deixa muitas vezes perplexo com a humildade da divindade para salvar um ser tão soberbo como eu. Ele se torna alguém que vai sofrer a finitude, que vai ser cerceado pelas circunstâncias da existência humana e vai aprender pelos sofrimentos a trazer uma salvação que nos liberte totalmente de essa expressão que eu sempre repito aqui, de nossa teomania, de nossa tendência de onipotência, de nossa arrogância de ser superior, dessa atitude de ensimesmamento, está cheio de si e vaidoso. Este Deus que se encaixa dentro da humanidade e que se torna Salvador. Jesus é o autor da nossa salvação. Salvação eterna. Não algo provisório, não alguma coisa que possa se perder, mas algo permanente. Eu gosto demais desse texto de Hebreus capítulo 7, verso 25, quando ele diz: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não só assumiu a nossa causa, morreu pelos nossos pecados e nos fez morrer juntamente com ele, como ele ainda continua assentado no trono da majestade, intercedendo por mim, intercedendo por você. Eu sei que isso é difícil de compreender, mas eu sei que há um intercessor na minha vida que está se intercedendo junto ao Pai por mim, para que eu seja santificado cada dia pelo poder do Espírito Santo. Se não fosse a intercessão de Jesus, não haveria essa possibilidade de salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Isso aqui está muito claro, porque Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É radical? É radical. Alguém pode dizer, mas
Tem muitas religiões no mundo. Sim, tem. Você pode matar a sede com muito tipo de líquidos. Você pode ter água, você pode ter vinho, mas vinho tem água também. Eu não sei qual é o outro elemento que não tenha água. Cachaça também tem água. Você pode matar a sede com muitos tipos de líquidos, mas você só pode respirar com ar. Isso é radical? É radical. Nós temos um cardápio variado de alimentos, nós temos muitos tipos de líquidos, mas nós só temos um tipo, oxigênio, H2O é variado, mas o oxigênio para a nossa respiração é fundamental. Sem ele, nós morremos. Sem Jesus Cristo, não existe salvação. Não existe salvação. Glênio, você é muito tacanho. Sim, mas eu estou dentro da perspectiva bíblica, que para mim não se negocia. A salvação é plena e total, e ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. A salvação, ela é a coisa melhor, ela é chamada de coisa melhor. Hebreus capítulo 6, verso 9 diz: quanto a vocês outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Ele está se referindo a outros aspectos, mas a salvação, ela contém as melhores coisas para a nossa existência. Não são apenas as coisas desse tempo presente, mas as do futuro. Jesus Cristo é o autor dessa salvação e ele, na sua volta, na volta de Jesus, nós temos uma esperança de completar totalmente a salvação. Eu fui salvo um dia do poder do pecado da condenação do pecado na minha vida. Eu estou sendo salvo do poder do pecado por meio da vida de Jesus Cristo. E eu serei salvo na sua vinda, no meu corpo, da presença do pecado. Por isso que o autor diz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. A pergunta que eu deixo com você aqui, você tem certeza de que seus pecados foram perdoados? Você tem certeza que Jesus Cristo está salvando você do domínio do pecado? E que um dia você vai ser salvo da presença do pecado? E você espera por esta tão grande salvação completa? Esta é a ideia que eu queria ter deixado aqui para você. E que Deus abençoe a sua vida. E fica aqui o nosso abraço de coração para coração. Lembrando que você pode verificar, se você não viu algum desses programas, para trás, como dizia Odorico Paraguaçu, para trás mente existem outros programas que você pode entender melhor esse projeto de Deus para a sua salvação. O nosso abraço de sempre. Até mais.